Vamos falar um pouco mais na Câmara. Para evitar traições na eleição da Câmara, Baleia e Lira acionam governadores e negociam cargos. Tanto o candidato de Maia quanto de Bolsonaro têm feito ofensiva sobre deputados indecisos ou que tenham chance de defecções por questões regionais. Você percebe que enquanto no Senado, sabe, as coisas vêm se desenhando agora, a gente só vê ouvir falar que o Pacheco realmente era candidato mesmo de bater o martelo. Não, ele vai oficializar a candidatura, sei lá, uma semana atrás. O MDB falou ontem, né? Enquanto a presidência da Câmara já se sabe os candidatos desde outubro do ano passado. Antes, a gente pode até falar assim que desde o início do ano passado, né, o Maia já tentava a reeleição. Mas não deu certo. Mas os nomes que já eram sendo veiculados desde outubro. Enquanto o Senado tá lá, conversa com um, conversa com outro, a Câmara, o pessoal tá fazendo tour pelo Brasil. Olha a importância da Câmara. A importância da Câmara em relação ao Senado. Não à toa o governo tá, sabe, com as duas mãos nisso. E aí diz, ó. Os cálculos dos blocos de Arthur Lira e Baleia Rossi são que hoje há um percentual de defecção de pelo menos 20%, ou seja, que no mínimo 1/5 dos deputados federais que formam cada grupo partidário pode votar no candidato adversário. Para evitar traições, tanto Lira como Baleia Rossi têm trabalhado para reduzir esse percentual para 10%. Só que o problema é o quê? Os partidos estão mais tendenciosos a rachar do lado do Baleia Rossi. Não é do lado do Lira. Do lado do Lira, a tendência é uma traição muito menor. Hoje, o candidato do governo ainda segue liderando, seria o vencedor, é o que todo mundo comenta. Hoje, a eleição fosse hoje, ele venceria. E aí, vejam só que interessante. Aí Maia foi lá, conversar com o governador aqui, conversa com o governador acolá, e vê só, a intenção de Maia é evitar que haja dissidências no bloco que hoje apoia a Baleia Rossi. Apesar dos anúncios partidários de apoios, o voto é secreto. E fala o seguinte, ó. A campanha de Lira, candidato do presidente Jair Bolsonaro, calcula que há ao menos 30% de defecções nessas siglas e aposta que haverá traições à Baleia em todos os partidos que apoiam sua candidatura, inclusive no MDB. Lira trabalha justamente para estimular essas dissidências. Bolsonaro, anteontem, ele falava lá, quando ele falou da bancada do agro, bancada ruralista, teve um integrante do MDB que foi a público e falou, não, eu tô apoiando o governo, tô apoiando o candidato do governo. O racha no MDB também tá claro, existe e eles já sabem disso. Só que, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar quando a gente falar do PSL. Só comentar aqui uma coisa dos governadores. Vocês percebem como são as coisas? Vai lá o Maia, viaja com o pessoal, usa da força, da canetada, para fazer o pessoal perder cargo, um monte de gente. Pessoal, pensa o seguinte, pensa que você tem um nome bom, um cara bom. Vamos pensar no cenário, não necessariamente assim. Colocou em uma certa autarquia, em um certo cargo, vem desempenhando um papel bom na instituição boa, e aí o cara foi demitido só porque o governador quis, porque pode ajudar o grupo do Maia. Ou foi demitido, ou talvez está na berlinda para ser demitido, caso o deputado, né, que chancelou o nome, não declare o apoio. Olha como é baixo, né? Olha como esse pessoal age. Olha como esse pessoal age, porque o Maia falou que já tinha 20 governadores do lado dele. E olha só que interessante essa matéria aqui também, ó. Disputa pela Câmara. Bolsonaristas inflam interações de Lira no Twitter. Entre 22 de dezembro do ano passado e 22 a 31 de dezembro do ano passado, Lira somou 37.854 interações, enquanto Baleia Rossi teve 27.437 no mesmo período. Já entre 1º e 10 de janeiro, Lira bateu 175 mil contra 26 mil do Baleia Rossi. E aí você vê, ó, além de Bolsonaro, Lira conta com 9 siglas a seu favor. O que temos visto principalmente desde o início desse ano é que os perfis bolsonaristas têm participado muito do debate acerca da sucessão da Câmara, seja atacando o Baleia, seja defendendo o Arthur Lira, afirma aí Pedro Buzzi, sócio da Arquimedes. Fica evidente que há uma grande preocupação do grupo em influenciar o comando da casa, com o objetivo de tentar emplacar a agenda ideológica.
Além disso, é uma boa maneira de fugir de pautas incômodas, como a vacina, o Enem, problemas, blá blá, o pessoal chorando. O interessante disso é o seguinte, percebam como a gente falando, eu falando aqui no canal, vocês batendo nas redes, vocês falando no grupo de WhatsApp, outros canais comentando sobre isso, a gente conseguiu dominar o assunto. A direita dominou o assunto sobre a sucessão para a presidência da Câmara. Vencemos nas redes, mais uma vez, mostrando que a direita, em termos de política, o território ainda é nosso. Nosso problema é na hora que a gente falar de entretenimento, de jovens, parte mais cultural, a gente ainda está um pouco atrás da esquerda. Mas, cara, política, território é nosso, ainda é nosso. E vejam só, vocês viram lá que o pessoal do PSL resolveu assinar uma listinha para falar que o partido deveria apoiar o candidato do governo. 32 deputados bolsonaristas foram lá e falaram, não, cara, a maioria do partido tá apoiando o Lira. Não pode colocar isso. E a gente já comentou que isso é um problema. E vejam só. Após apoiar a Lira, a PSL encaminha a denúncia contra 20 deputados ao Conselho de Ética da sigla. Foram acatadas as representações de forma unânime. Entrei com as 20 representações e foi deliberado para que fosse um conselho de ética. São deputados reincidentes. Na minha opinião, não tem como atestar boa conduta. São arruaceiros que atuam o tempo inteiro para denegrir a imagem do partido. Diz aí o Júnior Bozella. Só ofendendo, difamando os deputados bolsonaristas. Eles não querem deixar, eles vão caçar esses deputados, sabe, de todas as formas possíveis, porque eles precisam manter o PSL do lado do Lira. Do lado do Baleia Rossi. Ainda que cada deputado vote de qualquer forma, vocês já devem estar sabendo, quem já comentou, da questão da regra dos 46 deputados. Vejam só. Na quarta-feira, o Conselho de Ética se reúne para preparar as notificações relacionadas às representações. Em seguida, os acusados têm 5 dias para apresentar as respectivas defesas, que não vai adiantar de nada. De nada. De nada. Se defende aí, tanto faz. O PSL, cara, os caras estão decididos. Para que a punição máxima seja adotada, após recomendação do Conselho, a executiva precisa se reunir e deliberar neste sentido. O Diretório Nacional, então, ainda precisa sacramentar a decisão. O prazo para que todo o processo seja concluído depende da negociação política interna. E aí você vê, ó, em fevereiro, dia 1º, a priori é dia 1º, porque maio agora também quer mudar o dia. Além de eleger um novo presidente, os deputados também escolherão os futuros ocupantes dos demais postos na mesa diretora da Câmara. Esses espaços são proporcionais ao tamanho de cada bloco formado para a disputa. Caso o PSL integre o bloco de Lira, o parlamentar terá mais poder de barganha para negociar cargos na estrutura da Câmara. É a regra dos 46. Ainda que o Lira vença, porque como o Baleia Rossi tem um bloco maior, esse bloco vai ter mais espaços na mesa diretora. E vocês já viram o que é que o primeiro secretário faz, o primeiro vice-presidente faz. Olha aí. Olha porque esse pessoal tá tão nervoso com os bolsonaristas que querem mudar, sabe, de lado. Tanto faz, né? Mas não, porque eles precisam. O Bivar tá atrás de poder, atrás de destaque. O Bivar já percebeu que os 200 milhões de fundo partidário não vai ajudar ele a se reeleger. Não tem mais onda bolsonarista. Todo mundo agora sabe o que é o PSL. E você vê, ó. A tensão foi amenizada após a suspensão dos bolsonaristas das atividades partidárias na Câmara. A matéria continua falando o seguinte, não, que essa briga não começou de hoje, essa briga tem muito tempo, essa briga começa desde que Bolsonaro resolveu sair do partido para aquela aliança pelo Brasil, e aí a tensão interna do partido, sabe, foi amenizada quando, de forma ditatorial e autoritária, o PSL suspendeu, sabe, a atividade parlamentar dos bolsonaristas. Oh, olha só, né? Foi amenizada? Sério? Calando? Removendo os direitos políticos do lado dos deputados? Por decisão da executiva do PSL, os parlamentares deixaram de representar a legenda. Essa punição foi referendada pela Câmara, que apenas acolheu a vontade da sigla. É o Rodrigo Maia, né? A Câmara acolheu. É o Maia. O Maia ser contra. Punir bolsonaristas. Ah, vá.